Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje eu tô aqui em mais um vídeo para a gente poder bater uma resenha sobre aquelas contratações que o Guarani vem trazendo nessa janela de transferências para a disputa do Campeonato Paulista e também para a disputa da Série B desse ano. Fechou? Hoje a gente vai falar sobre uma das principais contratações desse time, que é um jogador que tá me empolgando, assim, de verdade, um jogador que tá me deixando, como posso dizer, muito esperançoso para ver esse meio campo do Guarani. Vamos falar do volante Camacho, o volante de 33 anos, que chega ao Guarani vindo do Santos, jogador que ganhou já uma Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, sendo camisa 5 titular da equipe, e agora chega ao Guarani para ser talvez o pilar desse meio campo, jogando como primeiro volante. Quem sabe até o capitão desse time do Campeonato Paulista, fechou? Queria pedir desculpa pela demora nos vídeos, fiz uma cirurgia recente aí de correção de miopia, agora o pai tá enxergando tudo, entendeu? Então, sem mais nem menos, vamos lá pro vídeo, já vou puxar aqui minha câmera pro cantinho da tela. E bom, acho que é assim, cara, o que eu queria começar destacando, falar do Camacho, bicho. Jogador de 33 anos, muito rodado. Como a gente pode ver, ele jogou em muitos clubes, teve ali bastante rodagem. Começou no Flamengo, foi para o Paraná, jogou no Goiás, Bahia, Audax do Rio de Janeiro. Acho que o principal momento dele, quando ele começa a se destacar no cenário nacional de fato, ele jogando por esse time do Guaratinguetá, que eu já me lembro, tem jogo dele contra o Guarani que ele acabou com o jogo. Depois ele vai para o Botafogo, vai emprestado pro Audax, que faz aquela campanha espetacular em Campeonato Paulista, chega à final de um Paulistão. Aí no Atlético Paranaense, que ele começa a ser um jogador assim, a bom nível nacional, a gente pode dizer. Um jogador que finalmente se firma numa Série A. Perdão, antes ele vai para o Corinthians, depois ele vai para o Atlético Paranaense. Quando ele chega no Corinthians, ele se firma como jogador em nível Série A. Faz alguns bons jogos, não era titular absoluto nesse time do Corinthians. Chega no Atlético Paranaense, sim, para ser o camisa 5 de fato. Ele não vestia a camisa 5, mas ele era o grande camisa 5 daquele time. Ele era o primeiro volante, o responsável por uma marcação zonal extremamente difícil, porque aquele time do Atlético Paranaense jogava num 4-3-3, só que o Bruno Guimarães era um jogador que pisava muito na área, era de fato box to box, e às vezes o Camacho tinha que dar conta do recado daquele posicionamento à frente da área sozinho. É muito difícil o volante posicional que saiba corrigir todas as suas colocações dentro de campo nos diferentes setores, diferentes momentos da partida, e que sempre esteja no lugar certo do 1 contra 1 para interceptar a jogada, para interceptar passes principalmente. E ele conseguiu fazer isso muito bem nesse time, ele foi até um dos principais destaques. E também vale ressaltar um jogador que surge com camisa 10, baixa para camisa 8 e depois baixa para camisa 5. O movimento natural dos camisas 10, né, de uma nova geração, a gente pode dizer, que não são tão de 1 contra 1 ofensivo, são os camisas 10 mais cerebrais da nova geração. A gente costuma ver que eles baixam um pouco suas linhas. Isso é algo do futebol. O futebol vai se adaptando, o futebol vai se modernizando. E alguns camisas 10 cerebrais sofrem um pouco essa questão de baixando as linhas. Baixa a linha para a camisa 8, baixa a linha para a camisa 5 e ali se mantém nessa posição. A gente viu o grande momento daquele Johan, ex-Atlético Mineiro, jogou muito um Campeonato Brasileiro sendo camisa 5, ele que era um camisa 10. A gente pode falar também do Busquets, que surge no Barcelona, sendo um camisa 10, baixa para camisa 8 e daí vira um camisa 5, mesmo sem ter tanto poderio físico. Ele é um jogador posicional muito inteligente, mas aí também a gente está falando do Busquets, é um caso muito acima, mas é um movimento natural e o Camacho foi refém desse movimento natural da nova geração do futebol. Ele surge como um camisa 10, baixa primeiro para um camisa 8 e agora é um camisa 5 muito bom. Gosto de falar que o Camacho é aquele camisa 5 que faz o simples extremamente bem feito. E para você fazer o simples muito bem feito, no futebol de hoje é muito difícil, a gente sabe muito bem disso. Bom, ele vai para o Atlético Paranaense, ganha aquele título da Sul-Americana, retorna ao Corinthians, foi emprestado para o Santos. No primeiro ano dele de Santos conseguiu muito bem, depois, já no segundo ano, teve alguns problemas, principalmente físicos, e a torcida já parou de um pouco a cara dele. Chega para o Guarani, sendo um dos principais nomes da janela, acho que o principal nome da janela de transferência, um nome maior até do que o Chay mesmo.
e porque é muito mais consolidado no futebol nacional e joga há muito tempo uma Série A. Trazendo aqui para o SofaScore agora, eu queria comentar o posicionamento dele, justamente sobre isso de ser um primeiro volante extremamente posicional, com muito duelo de 1 contra 1, então ele também é um jogador que sabe, se necessário, fazer aquela marcação individualizada, marcar o jogador que joga nas entrelinhas, entre a linha de meio-campistas e a linha de zagueiros. Ele fez muito isso pelo Atlético Paranaense, porque ele sobrava em relação aos 2 meias e ficava alguns passos à frente dos zagueiros, marcava o meia de entrelinhas, se havia esse jogador no time adversário, e se não havia, ele era a sobra dos 2 meias, Bruno Guimarães e Rafael Veiga. E aí ele era muito importante na questão de interceptação de passes. A gente pode ver, peguei aqui 2022, que foi um ano que ele jogou bastante, a gente vê que ele ocupa muito essa zona central, porque é um volante que está acostumado a jogar sozinho como primeiro volante, não tem um volante literalmente ao lado dele, jogar para o time, é um jogador que se doa para o time, um jogador que muitas vezes é queimado para poder beneficiar um esquema tático. É isso que acaba acontecendo. Aqui a gente pode ver que ele jogou 26 jogos nesse ano de 2022, 18 como titular. Não é um jogador que costuma jogar o tempo inteiro, um jogo inteiro, raramente faz isso, costuma sair com mais ou menos 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo. Fez apenas um gol, mas também primeiro volante com pouca chegada nesse time do Santos que ele jogava. Apenas uma assistência, mas ele é o jogador que, se a gente for ver, é o jogador do passe-chave. O passe-chave é aquele que a gente costuma chamar o passe antes da assistência. É o jogador que encontra o parceiro mais perto da terceira fase de construção, da última fase de construção, para poder dar assistência. Então ele é o jogador, eu acho esse, inclusive, o principal passe do futebol, porque ele não é o último passe, mas você pega partes do campo muito congestionadas. Então o jogador consegue dar esse passe-chave para surgir assistência. Cara, é difícil você encontrar jogador que consegue fazer isso com muita facilidade, que tem muito desses passes-chave, e o Camacho é um desses jogadores. Depois eu vou mostrar o porquê ele tem essa facilidade. É um jogador com quase uma interceptação no jogo, é um número um pouco baixo, principalmente para o primeiro volante, mas com 2 desarmes e pouco, quase 2 desarmes e meio por jogo. Sofre apenas menos de um drible e meio por jogo para o primeiro volante, é muito pouco, então ele sofre pouquíssimos dribles. É um jogador, como eu repito, muito bom de 1 contra 1, por isso sofre pouquíssimos dribles no jogo e quase um corte por partida, o que também tá bom. É um jogador assim que não dribla muito, por isso 0.1, mas 60% dos dribles que ele dá é certo. Disputa de bola vencida, 46%, isso porque ele tem uma deficiência na bola aérea. Duelos ganhos no chão, 46% também. Aqui está um número ótimo para um primeiro volante. E duelos aéreos, a gente vê que tem 47%. Um primeiro volante, normalmente a gente vê entre esse primeiro volante posicional, a gente costuma ver aqui esse disputas ganhas no chão, algo entre 40%, 42%, 46% é um número até acima do esperado, porque batendo muito próximo dos 50%, então é como se ele perdesse uma dividida e ganhasse a outra no chão. É um número gritante para um jogador que joga sozinho nessa faixa muito extensa. E o duelo pelo alto, cadê o duelo pelo alto? O duelo pelo alto dele também tá bom, tá beirando 50%. A gente pode ver, cara, que assim, é um jogador que realmente vai cobrir a frente da área, vai dar uma possibilidade para o Humberto, porque ele pode ser tanto esse volante para jogar sozinho nessa faixa do campo, ou como ele jogou nesse último ano, que ele jogou fazendo mais o corredor direito. Aí você pode deixar um Matheus Bueno fazendo o corredor esquerdo, um Anderson Leite fazendo o corredor esquerdo, um Regis, gostaria muito de ver isso, tá? Mas aí deixa só no ar, né? Eu queria muito ver o Regis jogando segundo volante um dia, mas isso aí eu acho muito difícil de acontecer. Bom, características que eu queria trazer antes de a gente falar um pouco dos lances desse jogador. Como eu falei, um ex-camisa 10 e ex-camisa 8. Um jogador que tem muito passe de ruptura. Um jogador que tem muita quebra da linha de marcação com bola longa. Um jogador que tem diagonal longa maravilhosa. Também é muito bom em 1 contra 1 defensivo. Um volante posicional, mas que, se necessário, sabe fazer a marcação individual. E é o que eu gosto de chamar de facilitador, porque faz o simples muito bem feito. Bom, então aqui com os lances dele, a gente vê ele no Guaratinguetá, um jogador que realmente camisa 10, pisava muito na área. Aí o jogo contra o Guarani, que eu falo que ele é
acabou o jogo. Entra na área, muito drible, até 1 contra 1 ofensivo, consegue fazer uma bela jogada. Só que eu não quero analisar muito não, porque eu realmente com camisa 10, ele surge como alguém que entra na área, ele surge como alguém que faz gol, ele surge como alguém que dá assistências. Inclusive, falando nisso, deixa eu tirar o som. Jogador que dá muitas assistências, aí a gente vê de novo, quebra da linha de marcação. Aí a gente já vê o Camacho de hoje, um camisa 5, de 1 contra 1 defensivo, de interceptação, de muito corte, de poderio, de força física mesmo. A gente vê que grandes os embates dele são decididos no duelo físico de fato. E um jogador que também tem sua qualidade absurda no passe. Camacho é um jogador que erra pouquíssimos passes durante a partida. Até porque o setor de campo que ele joga, a faixa que ele joga, primeira e segunda fase de construção, você não pode errar muitos passes. O jogador que trabalha nesse setor e erra muitos passes é complicado, é um jogador que tem que ser realocado para uma outra posição normalmente. E a gente vê que ele vai muito bem nisso, cara. Passe-chave. O passe-chave é esse. É conseguir achar essa bola, para daí surgir uma possibilidade de uma assistência. Aí ele, ofensivamente, de novo. Mas não é nem esse vídeo que eu queria mostrar de fato. O vídeo que eu queria mostrar é esse aqui. Não é dos gols. Esse é dos gols? Não, esse é todos os gols. Não é esse que eu quero mostrar. Esse aqui que eu quero mostrar. Esse vídeo. Eu vou dar até um zoom aqui pra gente ver melhor. Bom, aqui mais alguns lances que a gente até tinha visto no outro vídeo. Aqui, ó. Tomou a bola, reconstruiu. Mais uma vez, tomada de bola, passe no pé do meia. Realmente, o jogador que desarma e dá no pé do meia que vai armar a jogada, no pé do meia que vai coordenar o time. 1 contra 1 defensivo, conseguiu retomar muito bem, já armou o time. Mais uma vez aqui, ó, bem naquela faixa que a gente viu no SofaScore, ocupando a frente da área e sendo o único volante desse time. Tá vendo? Ocupando uma faixa central, um corredor muito largo, muito difícil do jogador conseguir ocupar ele sozinho. Faz o corte, já arma o time lá de trás. Mais uma vez, interceptação, desarmou armando, a bola sobra no pé dele. Consegue achar o passe lá no extremo. Aqui é legal, ó. Quer ver? Temporarizou a jogada, marcou o corredor na hora do domínio. Isso é uma coisa que a gente aprende muito. Em escolinha, pelo menos do que eu joguei, nunca aprendi. Onde eu realmente aprendi isso foi categoria de base. Treinador sempre me falou, o bote é no momento que o jogador faz o domínio. Dominou. Desarmou, já armando a jogada mais uma vez. Aqui a gente vai ver também, diminuiu o espaço, desarmou 2. Recuperou a posse de bola para o time do Atlético. Aqui ele no setor até mais à frente, jogando como segundo volante, fez a interceptação, já armou o time. O jogador que tem seus golzinhos, vez ou outra bate um pênalti, um chute a longa distância. Vez ou outra se arrisca pisando um pouco na área. Pode jogar como segundo volante também, porque já fez essa função, mas não é a principal dele, ele é de fato um primeiro volante. Aqui, passe de ruptura, fez a quebra da linha de marcação. Esse passe de ruptura por quê? Porque ele rompe as linhas de marcação. Ele rompe primeiro a linha do meio campo e depois a linha dos zagueiros. O jogador se infiltrou, fez a ruptura, 1, 2 linhas sendo quebradas. Bola na frente, finalização. Aí o Pablo acaba errando essa jogada e perde o gol. Aqui ele aparecendo mais à frente como segundo volante. Participando da triangulação. Se apresentou no fundo, no timing correto da jogada. Consegue fazer o cruzamento. Pablo mais uma vez cabeçando todo torto. Aqui no corredor central, pegou a bola. Passe de ruptura de novo. Conseguiu achar o jogador se infiltrando. Quebra a linha de marcação dos meias. Esse jogador aqui estava dando condição. Consegue sair uma jogada bem elaborada, bem feita. Finalização a longa distância. Capacidade dele, finalização a longa distância. O Guarani agora tem 3 jogadores com 3 volantes com capacidade desse tiro a longa distância.
Mais uma vez, finalização a longa distância. Finalização a longa distância mais uma vez. Aqui é legal a retomada da bola e finalização a longa distância. Vai sair uma interceptação aqui, fez a interceptação na hora que o jogador ia dominar, já conseguiu construir. Ele não vai ser um jogador que de fato vai, como eu posso dizer, vai fazer as grandes jogadas. Ele não é esse jogador, não é para esperar isso dele necessariamente. Ele vai conseguir achar passes-chave, ele vai interceptar muita bola, ele vai ocupar espaços muito importantes do time. O Guarani ano passado, 3 técnicos vieram aqui ano passado falar que jogaram no brinco de ouro, explorando as costas dos nossos volantes, Matheus Bueno e Matheus Barbosa, 2 volantes que não são bons jogadores em guardar essa posição das costas, em controlar a sua profundidade. O Matheus Bueno, justamente por ser um camisa 10 que sofreu essa alteração do futebol de hoje, um camisa 10 que baixou para 8 e virou quase um 5 no futebol. No Guarani esse passado ele foi um camisa 5. E quem era o 8? Era o Matheus Barbosa, que veio para o Guarani como um camisa 5, os papéis acabaram se invertendo um pouco. E ele consegue fazer isso bem, cara. Ele ocupa muito bem aquela faixa na frente da área, ele intercepta muito bem, 1 contra 1 defensivo dele é muito bom. É um jogador que vai, assim, participar muito da saída de jogo do time. Então, tendo ele e o Matheus Bueno, eu imagino que vai dar uma dinâmica diferente, porque o Matheus Bueno é um jogador que sai muito bem da pressão e o Camacho é um jogador que acha o passe longo. Ele tem muito essa diagonal longa e esse ano pelo Santos a gente conseguiu ver bastante isso. Esse ano não, esse ano, ano passado e ano retrasado, esse Santos 2021 acho legal trazer, porque tem bastante momento de diagonal longa dele, cara, e é uma coisa que eu queria mostrar um pouco. A situação dele armando o time mesmo, armando lá de trás, conseguiu quebrar a linha de marcação, ruptura, passe infiltrado, grande jogada do primeiro volante. Aí aqui, cruzamento, maravilhoso, esse cruzamento é muito difícil de ser marcado, a defesa sempre tem muita dificuldade. Conseguiu achar bem o Marcos Leonardo no meio da área. Não, perdão, era o Batistão. Aqui ele se infiltrando para fazer aquela saída de jogo lavoupiana, que é o que? A ideia de você fazer uma saída de jogo sustentada por 3 jogadores. Aqui 2 defensores e um primeiro volante, onde o segundo volante é o responsável por vir buscar o jogo. Mas quando você tem um primeiro volante com essa capacidade, diagonal longa, quebra da linha de marcação, passe de ruptura pelo alto. Jogada foi criada. Passe chave, mais uma vez, porque não chegou a ser assistência, mas foi o passe que antecedeu a assistência. E saiu o gol. Aí, ó. Temporarizou certinho a corrida do ponta com o passe. Conseguiu fazer um ótimo lançamento. Aí, mais uma vez, corrigiu o seu posicionamento, que de fato estava errado, mas conseguiu chegar no corredor central e fazer o desarme. E já armou. Interceptação. Criou a dúvida na cabeça do atacante do Bahia, porque se posicionou de tal forma, ó, os apoios bem posicionados, e quando a gente fala dos apoios é o posicionamento dos pés e para onde o jogador está com o corpo virado, porque isso decide muito a capacidade cinética mesmo, de como ele vai conseguir recuperar aquela jogada, como ele vai conseguir dar o bote, como ele vai conseguir interceptar, antecipar um passe. Ele tem capacidade de perfilamento excelente do corpo nessa marcação, num 2 contra 1 aqui. Consegue fazer bem o corte, vai sair armando. Conseguiu fazer o passe aqui para quem armava o time de fato, que era o Sanches. Mais uma vez, ele aqui numa saída lavoupiana, 3 jogadores, ele vai fazer a diagonal longa. Passe de ruptura pelo alto, encontrou bem o atacante. Mais uma vez, numa linha de 3, saiu da pressão. Consegue achar diagonal longa. 1 contra 1, muito físico, muito corpo. Consegue pôr a bola para a linha lateral. Aqui um pouco de magia, um pá de calcanhar. Recupera bem o espaço, consegue fazer o desarme. Saiu da pressão, saiu de novo da pressão. Faz o passe simples. Aqui.
Mais uma vez, na saída de 3, temporarizou, esperou o jogador se posicionar. Vai fazer a diagonal longa. Finalização a longa distância. 1 contra 1 defensivo. Desarmou Armando mais uma vez. Recupera a bola 2 vezes. E recomeça o jogo. Veio para a saída Lovopiana. Pega a bola. Diagonal longa. Temporarizou certinho. A jogada balançou. Balançou o corpo, porque esse balanço pode parecer pouca coisa. Mas nisso que ele já vira e balança o corpo, a defesa faz o balanço automático. Esse balanço da defesa adversária é automático na hora, em relação, não onde você está olhando, mas em relação ao seu perfilamento do corpo. Essa bola, ele perfila o corpo para bater aqui na direita, né? Para bater aqui nesse canto. Conseguiu achar o lateral um pouco distante e consegue fazer o passe. Inversão de jogada, trazendo a bola para o corredor do lado esquerdo. Mais uma vez na saída de 3. Vai fazer diagonal longa maravilhosa lá. Sai da pressão, diagonal longa, achou espaço. Conseguiu colocar para o Felipe Jonathan. Interceptação, posicionamento maravilhoso, vazio. Bola no pé dele. Quebra da linha de marcação, ruptura, conseguiu achar o passe. Passe de ruptura, quebrou a linha dos meias. Bola chega no Marcos Leonardo. Esse jogador vai ajudar muito o Derek. Escutem o que eu estou falando. É um jogador que vai ajudar muito. E muito o nosso centroavante, Derek. Isso porque, assim, o Derek, ele é o atacante de ruptura. A gente fala que tem 3 atacantes no futebol. Primeiro, o atacante de profundidade, que é o Bruno Mendes. É o atacante que vai controlar a profundidade do time adversário. Porque ele é mais parado, ele é mais fixo. Então, ele puxa, ele estica o máximo possível a linha dos zagueiros. O outro é o atacante de ruptura, que é o atacante que faz a ruptura, porque ele se posiciona próximo dos zagueiros e quando vai sair o lançamento, ele ganha na velocidade para aparecer nas costas. Ele corre, né, nas costas dos zagueiros, nas costas dos laterais, para conseguir alcançar o passe em profundidade e sair de frente para o gol. Ele fez muito isso esse ano, é a característica principal desse jogador. E o outro, que é o centroavante de apoio, que acho que a gente não tem muito nesse time do Guarani, mas o Rafael consegue, ele jogou na Copinha esse ano sendo um centroavante de apoio, um atacante de apoio, porque é mais o falso 9, a ideia do jogador que sai da sua posição de centroavante, camisa 9, e parte para tentar puxar um dos zagueiros, arrastar um dos zagueiros, ou se um dos zagueiros não for, você tem um jogador com muita qualidade, com a bola no pé, saindo dominado de frente para a defesa adversária. Ele vai ajudar muito o Derek esse ano. Escreva o que eu estou falando. E se João Vitor souber aproveitar, João Vitor vai se beneficiar muito, porque o João Vitor também é um extremo de ruptura. Ele é um extremo que ataca as costas da defesa adversária. Se souber duplar bem com o Camacho, são 2 jogadores que vão ser muito bem beneficiados. Não esperem que o Camacho vai resolver jogo. Não é. Ele nunca fez isso. Quer dizer, ele fez quando jogava no Guaratinguetá, numa Série C. Mas assim, é um jogador de Série A. De fato, um jogador que conseguiu se consolidar na Série A. Nunca foi o principal jogador do time, talvez no Atlético Paranaense foi um dos principais jogadores, mas nunca foi de fato o principal jogador do time, nunca foi o cara que resolveu no time, mas é um jogador estável o ano inteiro, é um jogador que sempre vai ser nota 7,5, 7, e que vai se portar bem nesse meio campo do Guarani, eu tenho certeza absoluta. Esse cara é o que eu mais espero esse ano, mas lógico, guardado ao dever dele, o que ele deve fazer dentro de campo. Fechou? Por hoje foi isso. Muito obrigado para você que nos acompanhou, para você que está aqui. Te convido a seguir o Bugrecast no YouTube, em todas as redes sociais, se você não segue ainda. E também deixar o seu comentário, deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você gostou, o que você achou dessa contratação, se você acha que Camacho presta ou não para jogar no Bugre esse ano e o que você está esperando dessa montagem de time no Paulistão. Fechou? Por hoje foi isso. Agradeço mais uma vez a toda a equipe do Bugrecast, principalmente ao Léo e o Pezão pela oportunidade de estar aqui batendo uma resenha com vocês. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, vitorelli.psd e no Twitter, vitorelli.final. Fechou? Até o próximo vídeo, que a gente vai falar do Chay, hein? Tamo junto.